Hoje quero ter uma conversa franca e sem rodeios com você, homem acima dos 50 ou 60 anos, que talvez nunca tenha se sentido à vontade para falar sobre um assunto que, na verdade, deveria ser tratado com toda a naturalidade: a masturbação. Sim, eu sei. Só de ouvir essa palavra, muitos homens se sentem desconfortáveis. Alguns pensam: isso é coisa de adolescente. Outros acreditam que não é saudável depois de certa idade, e ainda há quem esconda esse hábito até mesmo do médico. Mas a verdade é que a ciência vem mostrando que a frequência da masturbação pode sim ter impactos importantes na saúde da próstata. Positivos em muitos casos, mas também com alguns cuidados que precisamos discutir com seriedade. Por isso, a grande pergunta que eu quero responder neste conteúdo é direta: masturbação todo dia depois dos 50 ou 60 anos faz bem ou faz mal para a próstata? E eu já adianto, a resposta não é tão simples quanto sim ou não. Existem nuances, fatores individuais e, acima de tudo, evidências científicas que precisamos analisar juntos. Sou o Dr. Karen Hiller, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Agora, vamos lá. Por que falar sobre próstata é tão importante? Antes de mergulharmos no tema da masturbação, é essencial entender o papel da próstata na vida do homem. Essa pequena glândula, do tamanho aproximado de uma noz, fica logo abaixo da bexiga e envolve a uretra como um anel. Sua principal função é produzir parte do líquido seminal, responsável por nutrir e proteger os espermatozoides durante a ejaculação. Até aí, tudo bem, mas o que muitos homens não percebem é que, com o passar dos anos, a próstata passa por mudanças naturais, e algumas delas podem gerar desconforto ou até riscos sérios para a saúde. A partir dos 50 anos, a produção hormonal começa a diminuir gradativamente, especialmente a testosterona. Essa alteração hormonal está diretamente ligada ao crescimento benigno da próstata, chamado de hiperplasia prostática benigna, ou HPB. Não é câncer, mas causa sintomas que impactam bastante a qualidade de vida. Entre eles estão dificuldade para urinar, jato urinário fraco ou intermitente, sensação de bexiga que nunca esvazia totalmente e acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro. Estatísticas mostram que aos 60 anos, cerca de 60% dos homens já têm algum grau desses sintomas, e esse número pode chegar a 70% ou mais após os 70 anos. E onde entra a masturbação nessa história? É justamente aqui que o nosso tema começa a ganhar força. Muitos homens relatam que, quando mantêm a vida sexual ativa, seja em relações com parceira ou por meio da masturbação, os sintomas urinários parecem melhorar. Outros percebem que a prática regular ajuda a manter o desejo, o humor e até o sono mais equilibrados. Mas será que isso tem base científica ou será apenas impressão pessoal? Em minha prática clínica, observei ao longo dos anos que homens que mantêm uma frequência ejaculatória regular relatam menos desconfortos relacionados à próstata. Estudos que revisei indicam que ejacular com frequência pode reduzir o risco de câncer de próstata de baixo grau. Uma dessas análises revelou que homens que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês tinham até 20% menos risco de desenvolver esse tipo de tumor quando comparados a homens que ejaculavam apenas de 4 a 7 vezes no mesmo período. Por outro lado, também observo que a masturbação exagerada, especialmente quando associada ao uso compulsivo de pornografia, pode trazer consequências negativas para a saúde sexual e psicológica. Portanto, o que precisamos entender é: qual é a quantidade saudável de masturbação após os 50 ou 60 anos? O que é considerado exagero e pode sim prejudicar sua vida sexual? E de que forma esse hábito pode se tornar um aliado da saúde da próstata em vez de um problema? Essas são as respostas que vou te dar ao longo deste conteúdo. Agora que já entendemos o papel da próstata e as mudanças naturais que acontecem com ela depois dos 50 anos, precisamos falar sobre um ponto essencial: os benefícios que a masturbação pode trazer para a saúde masculina nessa fase da vida. Sim, isso mesmo. A masturbação, muitas vezes cercada de preconceitos, pode ser uma aliada poderosa quando praticada de forma equilibrada e consciente.
Vou listar aqui os principais aspectos positivos que observei ao longo de décadas de prática clínica e pesquisa. Primeiro, masturbação como faxina da próstata. Um dos efeitos mais interessantes é o que chamo de limpeza interna. Quando o homem ejacula regularmente, ocorre uma renovação do líquido prostático, eliminando secreções antigas, células mortas e até substâncias potencialmente cancerígenas que podem se acumular na glândula. Pense nisso como uma faxina interna. Quanto mais você renova esse fluido, menor a chance de que toxinas e agentes inflamatórios permaneçam estagnados na próstata. Em minha análise de estudos clínicos, encontrei dados impressionantes. Homens que ejaculavam com frequência tinham até 33% menos risco de desenvolver câncer de próstata em comparação com os menos ativos. Ou seja, manter uma rotina saudável de atividade sexual, seja em relações ou por meio da masturbação, pode realmente contribuir para a proteção da próstata contra tumores de baixo grau. Segundo, melhora da circulação sanguínea na região pélvica. Outro benefício importante está relacionado à circulação sanguínea. A masturbação, assim como a atividade sexual em geral, aumenta o fluxo de sangue para a região genital e pélvica. Esse aumento da circulação leva mais oxigênio e nutrientes para os tecidos da próstata, ajuda a manter a elasticidade dos vasos sanguíneos locais e contribui para um melhor funcionamento da bexiga e do assoalho pélvico. Isso significa que a masturbação não só estimula a próstata, mas também ajuda a manter a saúde dos músculos e nervos envolvidos na função urinária e sexual. Terceiro, redução do estresse e melhora do humor. Aqui entra um ponto que vai muito além do físico, a saúde emocional. A masturbação promove a liberação de endorfinas e oxitocina, hormônios ligados ao prazer, ao relaxamento e à sensação de bem-estar. Para homens acima dos 50 ou 60 anos, que muitas vezes enfrentam maior risco de ansiedade, estresse crônico ou até depressão, essa descarga química natural pode ser extremamente benéfica. Além disso, em minha prática, observo que o estresse é um fator que piora os sintomas urinários e está ligado a uma maior inflamação do organismo. Logo, reduzir o estresse por meio de uma atividade sexual regular pode, indiretamente, melhorar a saúde da próstata também. Quarto, manutenção do desejo sexual e da libido. Muitos homens relatam que, com o passar dos anos, o desejo sexual diminui. Isso está ligado não só à queda natural da testosterona, mas também à falta de estímulos. A masturbação pode atuar como um estímulo fisiológico importante para manter a libido ativa. Ao praticar, o cérebro continua reconhecendo e respondendo a estímulos sexuais, preservando a conexão entre mente, corpo e prazer. É como se fosse um treino para manter a sexualidade viva, mesmo em fases da vida em que a frequência de relações com parceira pode diminuir. Quinto, prevenção de disfunções sexuais. Pode parecer contraditório, mas a prática equilibrada da masturbação ajuda a prevenir problemas como a disfunção erétil. Isso porque a ereção frequente é fundamental para a saúde do pênis. Quando o órgão é irrigado por sangue regularmente, há maior oxigenação dos tecidos, prevenindo processos de fibrose e atrofia. Em outras palavras, se você não usa, você perde. Homens que permanecem longos períodos sem atividade sexual têm maior risco de apresentar dificuldade de ereção no futuro. Portanto, a masturbação regular pode funcionar como um exercício de manutenção da função erétil, especialmente para quem não tem parceira fixa. Sexto, impacto positivo no sono. Por último, mas não menos importante, a masturbação pode ser uma aliada contra a insônia. Após o orgasmo, o corpo libera substâncias que favorecem o relaxamento e a sonolência, como a prolactina. Para homens acima dos 60 anos, que muitas vezes sofrem com noites mal dormidas, seja pelo estresse, seja pelas idas ao banheiro causadas pela próstata aumentada, esse efeito pode ser um grande aliado para a qualidade de vida. Recado importante: é fundamental reforçar. Quando falo em benefícios da masturbação, me refiro a uma prática saudável, equilibrada e consciente. Isso não significa que o homem deva se obrigar a ejacular todos os dias, mas sim que manter uma frequência regular pode ser benéfico para a saúde da próstata, do coração e até da mente. No entanto, como veremos na próxima parte, o excesso, especialmente quando associado ao uso exagerado de pornografia, pode trazer consequências negativas sérias. Primeiro, o risco da dependência da pornografia. Um dos principais problemas que vejo em consultório não é a masturbação em si,
mas a associação exagerada com o consumo de pornografia. Muitos homens relatam que, ao longo dos anos, passaram a depender desse estímulo para se excitarem, perdendo o interesse em relações reais. Esse quadro é conhecido como hiperestimulação cerebral. A pornografia, quando consumida em excesso, altera os circuitos de recompensa do cérebro, liberando doses muito altas de dopamina. Isso gera uma espécie de vício, em que o homem precisa de estímulos cada vez mais fortes para sentir o mesmo prazer. Segundo, irritação e inflamação da próstata. Embora a masturbação regular possa ajudar a manter a próstata saudável, o excesso diário e repetitivo pode gerar um efeito contrário. Quando a glândula é estimulada em demasia, principalmente em períodos curtos de tempo, pode ocorrer uma inflamação leve, chamada de prostatite congestiva. Sintomas que merecem atenção: dor ou ardência ao urinar, peso na região pélvica, ejaculação dolorosa e necessidade de urinar com frequência. Se esses sinais aparecerem, é hora de buscar ajuda médica. Terceiro, fadiga física e queda de energia. A masturbação, por envolver gasto energético, também pode levar a sensações de cansaço quando feita em excesso. Homens acima dos 50 ou 60 anos podem sentir ainda mais esse impacto, pois nessa fase, o corpo já não tem a mesma capacidade de recuperação da juventude. Muitos relatam queda de energia após o ato, dificuldade de concentração, sono excessivo durante o dia e falta de disposição para atividades físicas. O ponto-chave é o equilíbrio. Não é a masturbação que faz mal, e sim o uso descontrolado e compulsivo. Se você se percebe nesse padrão, praticando várias vezes ao dia, sentindo queda de energia, dor na região pélvica ou desinteresse pela vida sexual real, esse é um sinal claro de alerta. Nesses casos, o ideal é procurar acompanhamento médico ou psicológico para recuperar o equilíbrio e transformar esse hábito novamente em algo saudável. Até agora falamos dos benefícios e também dos possíveis riscos do excesso. Mas, como profissional de saúde mental e pesquisadora, não posso deixar esse tema apenas no campo das opiniões. É fundamental olhar para a ciência, e felizmente, nas últimas 2 décadas, a pesquisa sobre a relação entre frequência ejaculatória e saúde da próstata avançou muito. Um dos trabalhos mais citados que revisei acompanhou mais de 29 mil homens durante quase 18 anos. O objetivo era entender se a frequência ejaculatória poderia impactar no risco de desenvolver câncer de próstata. O resultado foi surpreendente. Homens que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês tiveram redução de até 33% no risco de câncer de próstata em comparação com aqueles que ejaculavam menos de 7 vezes por mês. Ou seja, manter uma vida sexual ou masturbatória ativa pode ser um fator protetor contra doenças graves da próstata. Desde esse estudo, outros trabalhos reforçaram a mesma conclusão. Pesquisadores de diferentes países observaram que a ejaculação regular ajuda a diminuir a congestão prostática, eliminar toxinas e substâncias inflamatórias acumuladas no líquido prostático e estimular a renovação celular da glândula. Dados australianos que analisei apontaram que homens que ejaculavam com frequência apresentavam menos alterações celulares pré-cancerígenas na próstata. No entanto, os estudos deixam claro um ponto importante. Não é a masturbação diária de forma compulsiva que protege a próstata, mas sim a ejaculação regular e equilibrada. Isso significa que tanto relações sexuais quanto masturbação podem trazer o mesmo benefício, desde que mantidos dentro de um padrão saudável. Além da próstata, em minha experiência clínica, observei também os efeitos da masturbação na saúde mental. A prática equilibrada pode reduzir níveis de estresse e ansiedade, melhorar a qualidade do sono pela liberação de endorfina e prolactina e favorecer a autoestima, já que o homem mantém contato com sua própria sexualidade. Mas, mais uma vez, quando o ato se torna compulsivo, os efeitos passam a ser negativos. Em minha análise de estudos em neurociência, observei que o uso excessivo de pornografia pode alterar os circuitos de recompensa do cérebro, gerando sintomas parecidos com os de um vício. Hoje, o consenso entre especialistas é claro em alguns pontos-chave. A ejaculação regular é benéfica para a próstata. Não existe uma frequência perfeita, mas sim um intervalo que respeite o corpo e o bem-estar de cada homem.
A masturbação não causa impotência, mas o excesso associado à pornografia pode contribuir para disfunções eréteis. O segredo está na moderação e no estilo de vida global: alimentação, atividade física, sono e acompanhamento médico. O que a ciência não confirma? Também precisamos quebrar alguns mitos. A masturbação não causa câncer de próstata. Pelo contrário, pode ajudar a prevenir. Não reduz a testosterona permanentemente, apenas há variações naturais e momentâneas. Não deixa o pênis menor. Esse é um mito sem qualquer fundamento científico. Não substitui a vida sexual. Embora traga benefícios, a masturbação não deve ser encarada como substituta de uma vida íntima saudável e afetiva, quando possível. Resposta final: faz bem ou faz mal? Se eu tivesse que resumir todas essas evidências em uma frase simples, eu diria o seguinte: masturbação regular, feita de forma equilibrada e consciente, faz bem para a próstata e para a saúde do homem como um todo. O problema está apenas quando ela se torna compulsiva, associada ao excesso de pornografia, ou usada como substituto para todas as outras formas de intimidade. A masturbação diária não prejudica a próstata em homens saudáveis acima de 50 ou 60 anos, desde que não seja compulsiva. Ela pode contribuir para o bem-estar sexual, emocional e para a prevenção de desconfortos leves, mas não substitui hábitos de vida saudáveis nem acompanhamento médico. Equilíbrio é a chave para uma vida sexual plena e uma próstata saudável.